Vamos falar do Fortaleza, né? Campeão pela 47ª vez, campeão cearense. E aí, Thiago Minhoca, se o Ceará perdeu o título muito pelo Moza, dá pra dizer que hoje o Fortaleza ganhou muito pelo Carpini? Que pese a escalação que foi muito criticada, né? Muita gente, muito defensor, três volantes, três zagueiros, vai jogar contra Israel, tanto defensor, enfim, a galera pegou muito no pé com a escalação inicial. Então, o que o Mozart fez de errado no segundo tempo, o Carpini corrigiu, é isso? Apesar da sua comparação aí com Israel, que, enfim, a situação está bem mais delicada por lá, mas, cara, eu tava citando, e eu gosto de trazer à tona do que eu falei antes, e é bom porque às vezes aparece torcedor aqui, geralmente, quando tem uma derrota, não aparece, né, e é importante contextualizar. Eu tinha falado que, antes do confronto, eu não falei aqui especificamente, mas eu acho que eu trouxe isso à tona depois do primeiro jogo. Eu acho que o Carpini tinha que entender mesmo que o time dele ainda não era o time da formação ideal. Tanto que eu tinha mencionado que o que acontecesse nessa final, eu falei para Ceará e Fortaleza, mas no caso, como eu estou falando aqui do Fortaleza, o que o Fortaleza precisa é além dessa final, tá? O Fortaleza ideal, ele ainda não é uma realidade. Quando eu digo isso, o time principal do Fortaleza, a gente não tem uma noção de fato. Então, o que o Carpini fez lá no primeiro clássico, aquele 0-0 horroroso, mas no segundo clássico, que eu acho que era o que era possível, e para esse jogo, que eu acho que era um possível, mas podendo fazer algumas alterações, eu acho que foi acertado, tá? Se eu fosse o Carpini, a única coisa que eu não entraria era com os três zagueiros. Eu colocaria uma linha de 4 com 3 volantes, tendo exatamente mais um homem ofensivo. Porque, de novo, eu acho que prejudicou muito o futebol, por exemplo, do Luiz Fernando, quando ele não tinha outras peças referências de ataque. O Pochettino, que vem apresentando um futebol mais abaixo nos últimos jogos, ele, né, dificilmente aparece. E aí fica um jogo onde o Fortaleza tentava travar esse jogo e tentando aproveitar, que eu acho que foi talvez um sinal do que aconteceu no primeiro tempo, né? Quando o Fortaleza tinha a bola, recuperava essa bola, que era o mérito do Fortaleza, acionava na velocidade. Tanto que na primeira escapada, o Luiz Fernando consegue o escanteio ali, né, que o Luiz Otávio, o zagueiro do Ceará, cortou. E eu acho que nessa dinâmica era um Fortaleza, não é o Fortaleza ideal, só para deixar claro, não é o Fortaleza ideal, mas era um Fortaleza mais próximo do competitivo, certo? Mais próximo do competitivo. Porque se você for falar assim, Minhoca, o ideal seria entrar não com Vitinho, Luiz Fernando, um referência ali, o Lucas Emanuel, o GB, um 10 e tal. O jogo que a gente viu o Fortaleza fazer isso foi aquele desespero que foi contra o Maguari. Por isso que eu entendo, nesse momento, Fábio, que é tipo assim, meu velho, eu não tenho certeza ainda se as coisas vão funcionar. Se por acaso eu colocar um determinado jogador, quem é que vai me ajudar aqui na recomposição? Então, como é que fica esse time equilibrado? Como ele fez isso nos dois clássicos e o Ceará não sobrou para cima do Fortaleza, muito embora a gente já tenha falado aqui do lado do Ceará, o Ceará fez uma partida abaixo, principalmente no segundo jogo, e o Fortaleza não aproveitou, porque lá no primeiro jogo, eu cheguei a citar aqui, para mim o Carpini perdeu uma boa chance de levar uma vantagem para o segundo jogo. Na hora que o Ceará estava no desespero ali do lado esquerdo defensivo com o Fernando, e o Mailton passando, e até o Pochettino, e inclusive até o Rodrigo, meu amigo, aproveite. Então, assim, ele perdeu uma grande chance no primeiro jogo de não colocar o Vitinho e abrir logo ali uma possibilidade de abrir o placar e jogar nessa qualidade. Então, quando ele começa o jogo de hoje, Fábio, eu sei. E aí é por isso que eu estava citando o caso do fato da história do próprio clube, né, do Fortaleza. O Fortaleza sempre foi uma equipe mais propositiva, foi uma equipe mais ataque. Então, o Fortaleza toma 2 gols para fazer 3, toma 3 para fazer 4. É só olhar o jogo do Maguari como exemplo. Mas o Fortaleza, ainda por a maneira como o Carpini, que não tem muito esse perfil, para adotar esse time, ele ainda vai ter que incrementar peças. Só para ter uma noção, nessa última semana, no meio dessa final, o Fortaleza oficializou o anúncio do Paulo Baia, do Wellington e do Militelo. Um trio de ataque inteiro, que vai estar disponível para o jogo da quarta-feira na Copa do Brasil. Então, em meio a isso, ele vai ter que encontrar essa equipe. Porque além do título que aconteceu hoje, que foi muito importante, que eu acho que é o ponto que eu queria destacar desse título do Fortaleza. O que é que foi mais relevante desse título, Fábio, na minha avaliação? A moral para o torcedor,
O torcedor do Fortaleza viveu um ano de 2025 assim, meu velho, mas assim, não tendo gosto de nada. Ele teve um momento de alegria quando ele imaginava que pudesse escapar, quando na penúltima rodada ele conseguiu sair do Z4. E aí, depois, na última rodada, não deu muito tempo, o Fortaleza acabou sendo rebaixado para a Série B. Mas o ano 2025 inteiro, desde a goleada do Cariri, quando parecia que o Fortaleza ia ser um rolo compressor, que ia ter vários jogadores renomados, e Davi Luiz, e Pô Fernandes, e Diogo Barbosa, tudo aquilo foi por água abaixo. Foi uma catástrofe de 2025 que respingou num clube que passou janeiro inteiro e metade de fevereiro praticamente tendo que refazer um time. Então, perceba, o trabalho do Carpini, Fábio, quando ele disse o sim para o Fortaleza, quem estava lá era Marcelo Paes, Marcelo Boeck, Daniel de Paula Pessoa, Júlio Manso, eram outras, Papelim, todas essas pessoas do departamento de futebol, todas foram embora. Todas foram embora. Então, tudo que foi falado para o Carpini teve que ouvir um outro discurso, porque chegou um novo CEO, chegou um outro supervisor de futebol, um outro diretor de futebol, e teve que falar, Carpini, o seguinte, você já não pode mais contar com Moisés, vamos ter que negociar o Moisés. Você já não pode mais contar com o Mancuso, vamos ter que liberar o Mancuso. Não pode contar com o seu principal jogador. Eu acho que o Fortaleza perdeu a principal peça para essa final, que era o Barreiro. O Fortaleza foi para essa final sem utilizar um centroavante, o que era muito grave, porque na hora que teve o fechamento das inscrições do Campeonato Cearense, o Fortaleza perde o principal centroavante. Então era muito difícil para o Fortaleza chegar nessa final, vendo que do outro lado o Ceará pegava adversários iguais que o Fortaleza pegava, enquanto o Ceará fazia um placar tranquilo, goleadas, o Fortaleza tinha muita dificuldade, porque começou a temporada, Fábio, sem lateral esquerdo, quer dizer, os laterais esquerdos todos saíram do Fortaleza, até porque o Diogo Barbosa, um lateral esquerdo bem frágil, sem jogadores ofensivos, e quando foi contratando, foi perdendo. Então trouxe o Vitinho, foi embora o Moisés. Trouxe o GB, foi embora o Barreiro. O GB que era para ser um reserva. E aí, quando você foi vendo todas as questões que o Fortaleza foi tendo ao longo do Campeonato Cearense, terminar com o título, a sensação que eu percebi na bolha é uma sensação de sentir prazer de novo para o torcedor, que era necessária para o Fortaleza. O Fortaleza construiu, ao longo dos últimos anos, uma sensação de um torcedor de não, beleza, vai ter uma hora que vai ter uma frustração, vai ser triste perder isso aqui, uma eliminação ali, pô, tomar uma goleada e tal, mas a gente sempre retoma. Só que a gente viu em 2025 muito esse discurso, principalmente vindo pelo ex-CEO do clube, o Marcelo Paes, tipo, não, mas vai dar certo. A gente já passou por situações como essa. Vocês lembram 2022? Vai dar certo. Não duvide, vai dar certo. E essa carta do vai dar certo em algum momento, ela não convenceu em nenhum momento, a ponto de começar a temporada 2026 com mil problemas. Então, assim, o que o Fortaleza, ao conquistar esse título, da maneira que foi, e aí, trazendo até a fala do Léo Fontinelli, que a gente, para quem está vendo aqui no corte, né, que ele chegou a destacar, o ponto principal foi essa diretoria, claro, a diretoria passada também chegou a fazer isso, tá, em outros clássicos, mas entendeu o momento certo de aproximar esse torcedor. Esse torcedor do Fortaleza, ele está ainda ressentido, ele tá vendo que o futebol dentro de campo, ele ainda não é suficiente, vai precisar de mais. Mas um título como esse, ele dá uma moral principalmente para o grupo. Agora, ele dá uma moral até a página 1, tá? Porque já na quarta-feira já vai ter Copa do Brasil, depois, logo na sequência, tem o começo da Série B, e o futebol vai ter que ser apresentado melhor. Porque até aqui se aceita alguns argumentos, Fábio. Ah, beleza, faltava isso, faltava aquilo. Pô, o Carpini estava numa situação delicada. Mas até para concordar com aquilo que eu já mencionava antes, o Carpini podia ter feito algo melhor. É só olhar hoje, por exemplo, na primeira troca que o Carpini faz, e ele já começa a acionar quem? O Prior. O Prior já era uma primeira opção. Uhum. E quantos jogos o Prior não estava no banco e o Prior não era a solução? Ele estava vendo em outros atletas jogadores mais aptos. Então falta ainda um pouco da leitura do Carpini para entender como organizar essa equipe para tentar ser o Fortaleza, que obviamente o torcedor passe a acreditar, mas não tenho dúvida, o título de hoje, da maneira que o Fortaleza tinha das limitações,
o time que entrava dentro de campo era um time que tinha essas dificuldades, mas principalmente eu diria que após ter tomado o primeiro gol, e aí eu acho que dando mérito ao Carpini, ele percebendo que já não fazia mais sentido jogar nesse formato, pelo contexto que o jogo se desenhou. Abriu mão de um zagueiro, abriu mão de um volante, colocou um meio ofensivo, colocou um atacante, e aí o Fortaleza, no segundo tempo, criando algumas possibilidades, até fazer o gol do empate, né, o gol do Luiz Fernando, mesmo que com algumas lacunas ainda no elenco, a serem resolvidas mais para frente com essas contratações que chegaram. Então, eu acho que foi um título de muita luta do Fortaleza, tendo, né, peças e muitas dificuldades ao longo desse percurso, e eu acho que principalmente para um torcedor do Fortaleza que vivia há muito tempo tentando voltar a sorrir com o time, né, principalmente levantando uma taça da qual o torcedor no ano passado não pôde poder ter esse momento. É uma taça de gelo, dá algum crédito pro Carpini até o jogo contra o Manauara, né? Também não é um título que, pô, agora o Carpini, a confiança aumenta. Não tem muito isso, né? Estadual geralmente não tem muito isso. E nesse contexto do Fortaleza, comemora hoje, amanhã, se for mal na Copa do Brasil ou se não começar bem a Série B, ninguém vai lembrar desse título. Não, vamos lá. Para o torcedor é comemorar hoje, amanhã, se terça, quarta, até a hora que ele quiser, né? Mas na quarta-feira já sabe que tem um compromisso. Agora, internamente para o Fortaleza, é comemorar hoje e a partir de amanhã já começar a se preparar para o jogo contra o Manauara, que aliás foi até eliminado hoje na semifinal do segundo turno do Amazonense. Ele que estava jogando dentro de casa e caiu lá para o Nacional, né? O Nacional do Amazonas. Então, assim, é um jogo acessível para o Fortaleza, mas temos que lembrar do que aconteceu contra o Maguari, tá? Como eu estava citando lá na parte do Ceará, e volto a falar aqui também para o Fortaleza. Esse vai ser o primeiro jogo do Fortaleza fora de casa. Fortaleza só jogou um jogo fora da capital, né? Aqui de Fortaleza. No caso, que foi o jogo em Horizonte, contra a equipe do Horizonte, com um time reserva, aliás, que o Fortaleza jogou aquele jogo. Então, nesse sentido, esse jogo contra o Manauara, o Fortaleza não pode transformar do título, desse sentimento que o torcedor está vivendo, voltando a ter uma satisfação com o título, principalmente por conta de ser em cima do maior rival, transformar isso num fracasso já no meio de semana. Precisa garantir a classificação. Pouco importa como vai ser essa classificação. Se vai ser jogando bonito ou feio. Claro que o ideal já é tentando encontrar o time ideal para o Fortaleza, mas quando eu digo isso é financeiramente falando. O Fortaleza tem muitas coisas ainda a resolver em termos de dívidas, olhando para o futuro. Claro, já conseguiu fazer boas vendas, teve até o balanço aí das vendas que foram feitas do Fortaleza, mas de toda forma o Fortaleza precisa muito da classificação na quarta-feira, para não acabar com esse momento. O Fortaleza não pode viver de uma alegria pontual, principalmente de um campeonato cearense, como foi decidido hoje nos pênaltis, né? Da maneira que, obviamente, o torcedor queria voltar, né, a sentir uma felicidade perante o seu rival, mas não fazer dessa alegria que está tendo nesse domingo numa chateação, numa raiva que volta de novo para o Carpini. Então, não acho que seja no desempate, né, para o que o Fortaleza vai precisar para a temporada. Esse título, ele é mais para moral, na minha avaliação. Ele é muito mais para moral. Claro, o fato de você chegar no título em cima do rival, maior ainda essa moral. Mas em termos de futebol praticado, o Fortaleza vai ter que apresentar mais, e aí já visando o começo da Série B, porque o Fortaleza é uma das equipes postulantes ao acesso, e para isso não é só com status que vai conseguir isso, e a gente já falou aqui outras vezes, Fábio. A gente viu o Atlético Paranaense ano passado, tinha esse status, correu muito risco ao longo do campeonato, mais da metade do campeonato, na parte do meio para baixo do campeonato, e o Fortaleza, se ele quiser realmente chegar com isso, é com esse espírito que a gente está, para quem está olhando aqui as imagens, né, que é exatamente os jogadores enaltecendo. Porque olha que coisa, a quantidade, e eu vi isso em algumas entrevistas de jogadores, né? Muitos jogadores falaram assim: precisamos do torcedor nos apoiando. Eu sei que toda a cobrança vem de todos os contextos que foram atravessados em outros momentos, né? Nos últimos meses que o Fortaleza atravessou. Mas independentemente, porque o Fortaleza no passado tinha um torcedor apoiando muitas vezes, é como esses jogadores vão corresponder dentro de campo. Por mais que não seja o futebol
talvez, do orçamento que o Fortaleza está para essa Série B, comparado às outras 19 equipes, mas a maneira de jogar, a maneira de se apresentar dentro de campo, ela é fundamental. Então, eu acho que esse é um título que traz, primeiramente, essa moral. Agora, para o que virá mais à frente, vai exigir mais um futebol, essas contratações, esse time vai ter que ter uma cara melhor para a gente começar a ver, para torcedor, numa escalação, não ver 3 zagueiros e 3 volantes e dizer assim, poxa, hoje no máximo que a gente consegue é um empate, ou depender de um Ailton aí numa bola parada. Então, eu acho que o Fortaleza tem mais capacidade de fazer um futebol melhor, mas, claro, a partir de agora, outra forma, né, de se analisar o Fortaleza. Até aqui, conseguiu tirar esse peso que carregava por conta do ano fracassado de 2025. Até na própria Série B, né? Não sei se esse esquema que o Carpini começou hoje vai dar muito certo, porque na Série B o Fortaleza é mais fácil os adversários se retrancarem contra ele do que exatamente o Fortaleza jogar em velocidade, né? Vai Então, depender do tipo de jogo, né? Eu acho que quando pegar o Goiás fora, quando pegar um Náutico fora, talvez um Sport fora, não digo com 3 zagueiros e 3 volantes. Por isso que eu entendi o Carpini adotar esse formato por conta do contexto de peças da qual ele tinha e que ele não conseguiu, num outro formato, sentir segurança. Eu acho que essa é a palavra. Num outro formato, que quando a gente viu contra o Maguari, ele não tinha essa segurança. Mas eu não descarto que esse formato, não com 3 volantes e 3 zagueiros, tá? Eu acho que ele pode adotar 3 zagueiros ou pode adotar 3 volantes, a depender do tipo de jogo que eu acho que é um perfil mais de jogo fora de casa. E a gente nem viu o Fortaleza jogar fora de casa, por isso que eu falei. Sim. O primeiro jogo vai ser contra o Manauara, e nem é um adversário também que se espera muita... Não precisa jogar também com 3 volantes e 3 zagueiros contra o Manauara, né? Mas também, obviamente, não pode apresentar os defeitos da defesa que apresentou diante da equipe do Maguari. Muito bem. A Ana Maria lembra que o Carpini, na maioria das vezes, só faz 4 substituições. Verdade. Será uma superstição do treinador? Eu acho que talvez o elenco não seja... Ele não veja opções tão melhores do que quem tá jogando, né? No Vitória ele também fazia muito isso. Geralmente ele não mudava todo mundo, não. Nesse jogo eu acho que foi mais o contexto do jogo, tá? Na última troca foi quando eu percebi que eu não vou dizer que o Carpini abriu mão de ganhar o jogo, porque eu gostaria de ter visto o Luiz Fernando jogando mais, saindo do homem referência. Tudo bem que o gol que ele faz é como homem referência, né? Mas queira ou não, teve um desvio ali que acabou fazendo com que o gol saísse. Eu não gosto do Luiz Fernando agindo como 9, tá? Vai ter o Miritello aí, o jogador argentino, tem uma questão de adaptação, que aí vamos ter que ter calma com o Miritello, até para não acontecer o fator Barreiro, né, que a torcida também já pegou no pé do Barreiro logo no começo, dizendo que o jogador era péssimo. Então temos que dar tempo, sim, ao jogador argentino se adaptar, e pode ser que ele se adapte rapidamente, mas eu prefiro o Luiz Fernando funcionando como um segundo atacante, como um jogador que joga pelo lado e que aparece como esse jogador que faz exatamente essa jogada que fez, né, que ele pega, já gira, já bate, aquela bola podia ir em direção ao gol, acabou tendo desvio, o Fortaleza, quando fez o gol do empate ali, acho que até se comportou melhor, né? Mas quando você vê, por exemplo, um Vitinho, um jogador que é diferencial, em termos de qualidade, de fazer uma jogada com mais lucidez, eu acho que o Fortaleza tem margem de crescimento. E aí eu acho que na ideia final ali, quando ele saca o Luiz Fernando, que estava bem esgotado, né, para colocar o Crispim, eu acho que ele já começou a pensar. Esse jogo aqui vai com cara de pênalti, precisa ter batedores para isso. E eu acho que aí ali ele poderia ter colocado o GB, poderia ter colocado o Lucas Emanuel, mas são 2 jogadores jovens, né? E aí você vai colocar no pé desses garotos para bater uma penalidade, aí podia ser que sentisse. Aí ia partir muito da personalidade desses garotos. E aí, queira ou não, ele preferiu acreditar nos jogadores mais experientes. Muito bem. Mais algo aí sobre o Fortaleza, Thiago Minhoca? Ou podemos analisar individualmente o que mais destacar dessa campanha do Lion? O que eu só gostaria de mencionar ainda a mais, né? Eu acho que o trabalho do Departamento de Futebol do Fortaleza foi um trabalho extremamente difícil, tá? Extremamente difícil. Porém, ao longo dessa semana, quando o Fortaleza divulgou parte do que né, os ganhos que teve de vendas com determinados atletas, os valores que o Fortaleza recebeu, eu acho muito importante o departamento de futebol, né, comandado ali pelo próprio Pedro Martins e também o conselheiro da SAF, né, o Bruno Caos,
explicar um pouco desse contexto do que é que ficou de pendência trabalhista, tá, para o Fortaleza. É muito importante o torcedor ter ciência, e quando eu digo isso, torcedor de uma maneira geral, que talvez não vá se apegar tanto a isso, ele quer saber se o time está ganhando. Mas para saber se o time está ganhando, antes do cara fazer uma cobrança, tipo assim, ei, precisa trazer mais um jogador tal, posição tal, sabe? Um lateral direito para o lugar ali, para ter um reserva ali para o Mailton. Então é muito importante entender, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para o torcedor compreender que determinadas escolhas do Fortaleza parte exatamente de um planejamento. Ó, tivemos que fazer a rescisão com esse jogador, porque as notas do Fortaleza sobre saídas eram muito frias, era jogador tal, tá saindo, ponto. Era Elton Leite, tá saindo, pronto. Então não falava, e eu, quando eu digo isso, não é porque o Fortaleza precisa falar sobre os valores individualmente de cada atleta, mas eu acho importante deixar claro nesse todo, tá? Que é tipo assim, ó, esses jogadores aqui, e talvez o Fortaleza só talvez vir à tona depois, eu espero que fale, eu pelo menos eu acho que o Fortaleza poderia explicar mais o torcedor, depois que o Diogo Barbosa sair, o Rosseto sair, possivelmente, o Elton Leite já saiu, né, e tal, fazer um apanhado, assim, sabe, ó, todos esses jogadores que a gente fez rescisão, o acumulado de dívidas que a gente vai ter que pagar no final do ano, no começo do próximo ano, tá? Vai ter que ser aqui, nessa casa aqui, de tantos milhões de reais, a gente vai ter que arcar. Que aí, os valores que entraram, ó, não podemos sair contratando, não podemos pagar para trazer um outro camisa 9. Então, acho que é o único ponto que eu acho que o Fortaleza poderia deixar mais claro para o seu torcedor. E a partir de agora, aí eu acho que o trabalho do Carpini agora vai ter uma exigência maior, tá? Porque agora ele vai ter peças. A partir desse momento ele vai ter peças. Que, claro, a gente vai, ao longo dos próximos jogos, explicar bem aí os acertos e erros que o Carpini ainda vai precisar adotar no time. Muito bem. Sobre a torcida, hoje o público bom, né, Thiago Minhoca? Não, Quase 50 mil torcedores. A galera, aí, na hora do vamos ver, a galera chegou, né? Aí não tem chuva, aí não tem questão de insegurança, a galera chega. E o torcedor, né? O torcedor do Fortaleza, que, obviamente, depois de 2 anos aí, sem poder comemorar o título de Campeonato Cearense, viveu esse momento, festejou muito. Foi legal, porque os jogadores fizeram até uma homenagem ao Lucas Braga, né? Jogador que Sim. não foi apresentado ao Fortaleza, mas que teve lá a dedicatória, ele teve um problema de saúde sério aí, e não vai poder mais atuar. Então ficou aí esse registro dos torcedores que fizeram, vibraram muito, né? O torcedor do Fortaleza estava muito tempo aí na tristeza, e principalmente, né, entalado também pelo fato da rivalidade aí diante do Ceará. Acho que uma alegria tinha sido no começo desse tabu, né? Lá no empate do Pentacampeonato 2023 com o gol do Caleb. Então, o torcedor do Fortaleza voltou a sorrir de novo aí diante do seu maior rival. Foi uma final, não sei se é uma impressão de quem tá de longe, mas me parecia que o Ceará era mais confiante pro título do que o Fortaleza, assim, a autoestima do torcedor do Ceará parecia mais confiante, era isso mesmo? Então dá um gosto especial pro torcedor do Fortaleza, uma final que ele não tava contando muito, assim, não tava muito confiante. Eu acho que até é o que representa um pouco, não sei se você reparou, em alguns estaduais aconteceram isso, né? O Fortaleza atravessou isso ao longo dos últimos anos. O Fortaleza era a equipe mais falada, comentada, elogiada nos últimos anos. E quando encontrava o Ceará, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense nos 2 últimos anos, né? A gente já está falando desde 2023 que o Ceará não perde para o Fortaleza e que o Fortaleza não consegue uma vitória para cima do Ceará. E era esse sentimento, pô, de novo, vai pegar o Ceará e não vai ganhar, ou vai perder e tudo mais. Claro que desses 13 jogos, 9 foram empates, só para mostrar o quão equilibrado é esse confronto. Então, esse contexto eu acho que tinha virado mesmo para esse ano. O ambiente do Ceará, e quando eu digo ambiente, não é um ambiente interno, tá? Porque é óbvio que tinha torcedor do Ceará desconfiado. Mas eu acho que a pressão estava maior do Fortaleza. A insatisfação estava maior do Fortaleza. Por conta também do que foi entregue das duas equipes até a final. O Ceará conseguia fazer jogos contra adversários mais frágeis, se estabelecendo realmente com muita folga, sabe? O Fortaleza não. O Fortaleza pegou o Iguatu e Ferroviário com um jogador a mais um tempo inteiro e não conseguia fazer gol, entendeu? Mas, claro, por conta que eu falei, né? As baixas no elenco. Mas, mesmo assim, eu acho que nessa final especificamente, não só digo de torcedores, tá? Acho que também na imprensa, eu mesmo faço parte da imprensa, mas também outras pessoas que acompanhavam o futebol de Ceará e Fortaleza, se olhavam Fortaleza com, quase foi eliminado pelo Maguari.
O Ceará teve ali alguns sustos diante do Primavera, mas se você olha no todo o jogo, o Ceará com mais chances criadas e perdendo muitos gols. Então eu acho que para o Fortaleza acabou sendo essa reversão, né? Eu estava citando nos outros campeonatos estaduais é porque o Flamengo estava vivendo uma crise, bate o Fluminense. Sim. O Cruzeiro com o Tite nem se fala, campeão e tal. O que mais? Teve o Sport, Né? com o Roger, né? Bate o Náutico do Hélio dos Anjos, que estava vivendo um momento melhor. Então, para o Fortaleza nesse momento, e aí eu acho que é muito importante saber dosar esse título cearense, tá? É entender que o título é importante para a moral do Fortaleza, mas para o futebol que o Fortaleza precisa ainda desempenhar. Por isso que eu estou falando, o Carpini nesse momento, ele já não vai ter tanta justificativa, tá? Não adianta mais ficar colocando desculpa, a não ser que, sei lá, perca o Pochettino, depois perca, sei lá, o Pierre e tal, e aí realmente volta a mesma situação que o Carpini estava atravessando dias anteriores. Eu acho que a partir de agora a Fortaleza começar a fechar ali pontualmente as peças que está faltando. Eu acho que precisa de mais um lateral direito, precisa de mais um camisa 9 na minha avaliação, e aí o Fortaleza ir preenchendo o restante desse elenco para essa primeira parte, né, da temporada aí, o primeiro turno da Série B. Muito bem. Sobre a arbitragem também nada a falar, né, do jogo de hoje. Não. O Rodrigo Pereira e o Wagner Hillway, né, que estava no VAR, não... Eu só acho que algumas vezes ele foi mal, assim, em algumas faltas, tá? Teve uma falta claríssima em cima do Priol, que o Luizão Otávio fez. Não foi dentro da área, tá? Foi fora da área, mas uma falta até bem fácil de ser marcada. Outros lances também, teve jogadas de jogadores tocaram na bola, e aí na sequência ele acabaram acertando o jogador, não acho que era lance para amarelo e tal, enfim. Mas foi bem melhor do que a do Klein, tá? De uma semana atrás. Mas só para lembrar, nem a arbitragem da semana passada com o Klein e muito menos hoje a do Rodrigo, elas afetaram no resultado, tá? O resultado dentro de campo, tudo que aconteceu dentro de campo, foi muito mais questões dos jogadores, dos técnicos, do que propriamente de arbitragem, que para mim não cometeu falha nenhuma. E lembrando, o gol do Fortaleza, Luiz Fernando, condição legal ali, porque a bola não toca no Priol, né? Quando foi antes de dar o passe, o Luiz Fernando estava em condição legal. Muito bem. Vamos agora para o campinho, né? Vamos analisar individualmente aí, né? Esse Fortaleza que entrou em campo. E o Breno é um grande personagem, né? Falhou no gol. Quer dizer, muita gente achou que falhou, né? Outras não. Eu não Como considero, você, Minhoca, não. não achou, né? Que ele falhou. Não, Mas... eu até acho que o primeiro jogo lá teve um errinho de posicionamento do Breno na cabeçada do Luca no primeiro jogo. Ele tentou antecipar. Nesse, cara, sinceramente, é um desvio muito em cima, porque ali ele estava preparado para uma bola que viesse do lado direito dele, ela acabou vindo do lado esquerdo. Então, às vezes, eu sinto que, vamos lá, o Breno não é um goleiro excepcional, gente. Não é um goleiro excepcional, mas é um bom goleiro, tá? O Breno é um bom goleiro. Os gols que o Fortaleza tomou esse ano, acho até que 3 desses 5 gols, acho que o Fortaleza tomou no ano, teve falha do Breno. 5 foi 6 gols. Mas no gol de hoje não coloco culpa, não, tá? Tem que sair do gol. Também acho que é forçar muito a barra, tá? Eu acho que o Breno foi fundamental. Fez a defesa de pênalti. Claro que o fato do Alano não ter batido tão bem assim, mas ele escolheu o canto certo, o time certo. Teve outros pênaltis que ele acabou também até escolhendo ali o lado certo também em alguns momentos. Mas vou colocar muito bem para o Breno. Acho que foi determinante. Acabou sendo um papel importantíssimo na defesa de pênalti dele. Vejo agora que com a manutenção do João Ricardo, né, o João Ricardo, o Fortaleza não vai conseguir liberá-lo para nenhum clube, porque a não ser que seja para time estrangeiro, né, para time de fora. Uhum. Então acho muito difícil isso acontecer, até pela idade do João Ricardo. E o Fortaleza tem 2 bons goleiros. Acho que o Breno ainda sai como titular, mas a depender de como o João Ricardo volta, pode ser que o João Ricardo assuma essa titularidade. A grande questão realmente é a questão salarial, né, do João Ricardo, que é muito pesada. Mas o Breno, para mim, vai ganhar esse verde mais forte. Vamos para o trio de zaga, Brits, Gasal e Freitas, Luan Freitas. Eu vou começar hoje com o melhor zagueiro que eu achei do Fortaleza, tá? E aí o torcedor do Fortaleza que foi mais atento e não tá olhando apenas com a raiva que ele nutre, assim, ou que tem alguns jogadores que têm saldo e tem jogadores que não têm saldo nenhum, né? Mas o melhor zagueiro do Fortaleza hoje foi Gasal, Lucas Gasal. Acho que o Gasal cometeu uma falha, e aí eu não vou colocar tanto falha, porque a jogada do gol do Ceará era ele que estava marcando o Luizão Otávio, né? Que é muito alto, cara. O cara é 1,94 m, ele é muito alto, assim, a diferença... Lembra que eu destaquei aqui na semana passada que quem estava disputando com o Luiz Otávio era o Sacha.
E eu falei, pô, Carpini tá de brincadeira, colocar o jogador baixo como é o Sacha para disputar a bola com um zagueiro tão alto como é do Ceará. E eu acho que na jogada do gol, o Gasal subiu, mas não subiu tão firme assim, nem para atrapalhar, sabe? Mas nas outras, o Gasal foi, assim, tirou muita bola o Gasal. Gostei do jogo dele, até mesmo com a saída de bola, em muitos momentos, muito consciente. Vai ganhar um verde muito forte o Gasal. E o pênalti muito bem batido também, tá? Eu fiquei muito na dúvida, porque ele foi o primeiro a bater. Eu falei, pô, vai botar o zagueiro para bater a primeira penalidade. Bateu muito bem, deslocou muito bem ali o Richard, que é um bom goleiro, né, para pênalti. Então o Gasal, para mim, foi o que mais me chamou a atenção, tá? Jogou muito bem mesmo o Gasal, um dos pontos positivos aí do lado do Fortaleza no jogo de hoje. Grande candidato aí também a receber a estrelinha, mas vou tomar essa decisão ao longo da minha análise. Brits vai ganhar um bem, fez uma boa partida, teve um momento ali que ele se precipitou em uma jogada um pouco mais ríspida e tal, mas no geral o Brits, assim, de novo, eu acho que, não sei se o Brits ainda está totalmente 100%, ele jogou essas finais no sacrifício, mas eu acho que ele é um jogador fundamental. Eu já falei isso várias vezes. Realmente eu pago o pato mesmo pro Brits, assim, é um zagueiro do estilo de jogo que eu gosto. É só, às vezes, essa questão de comportamento dele dentro de campo, que às vezes o atrapalha. Mas, tecnicamente, a saída de bola dele, eu acho que, na ideia do Fortaleza ideal, Fábio, para mim o Brits é a peça ideal para cobrir esse lado do Mailton, tá? Só que é que tá, vai ter gente que vai ter que voltar numa recomposição, porque na hora que o Brits for dar esse bote mais em cima, na hora que o Mailton subir, tem que ter uma compensação de alguém fechando aqui o Fuentes, né? Que aí é que tá, não é bem um lateral esquerdo defensivo. Então, em alguns momentos, essa compensação do Brits ali com as subidas do Mailton vai ter que ser compensada. O Luan já fez uma partida mais razoável. Gosto muito do Luan, tá? Eu vejo ele muito potencial. Acho que eu prefiro até o Luan do que Cardona e o Gasal hoje, tá? Mas eu acho que é uma ideia de composição. Talvez ao longo da Série B, juntar esses dois perfis, né? Luan com Brits, funcione. Mas aí só talvez num jogo de mais qualidade, porque o Gasal tem muito esse jogo aéreo, é um fator que eu vejo muito importante. Mas vai ficar um razoável aí para o Luan Freitas. Fez uma partida ok, não acho que fez uma partida tão absurda e tal, teve momentos bons. Fica aí com esse razoável aí para ele. Bom, vamos para as alas, né? Mailton na direita e o Fuentes na esquerda. O primeiro tempo do Mailton eu não gostei. Eu acho que o Mailton estava errando muito, tá? Em alguns momentos estava cometendo alguns erros bem grandes, assim. A bola parada dele também já não estava sendo tão boa. Hoje eu vou segurar um pouco mais, tá? Com o Mailton. Eu acho que, no geral, no Campeonato Cearense, ele foi... Para mim, o Barreiro termina como o melhor jogador do Campeonato Cearense, do Fortaleza. Só que quem terminou, de fato, o campeonato, o melhor jogador foi o Mailton. Vou colocar um razoável para o Mailton, tá? Eu acho que não foi uma partida tão boa como, principalmente, o jogo passado, ele acabou sendo uma peça importantíssima. Mas ainda é um jogador de apoio muito bom, conduz a bola muito bem. Eu acho que só o que precisa ainda ser ajeitado no Fortaleza é o funcionamento do Fortaleza quando o Mailton parte com a bola. Como compensar isso para o Fortaleza não ficar exposto e como o Fortaleza ataca melhor, quando o Fortaleza precisa fazer mecanismos de segurança. O Mailton, por exemplo, perdeu muita bola que gerou contra-ataque do Ceará, contra-ataques perigosos. Então, em alguns momentos, eu acho que o Mailton comete algumas falhas. Hoje, por exemplo, foi um jogo que ele cometeu mais falhas, mas não acho que foi nada muito negativo, porque eu acho também que quando ele apresentou bom futebol, acabou equilibrando. Né? Mas eu não gostei do primeiro tempo dele, o segundo tempo já acho que fez uma partida já considerada boa, e aí nesse desempate vai para esse razoável. Fuentes. Cara, o Fuentes é o seguinte, o Fuentes para mim é até difícil analisar, porque a gente sabe das dificuldades defensivas do Fuentes, mas hoje eu senti mais segurança no Fuentes, e no começo do jogo, o lado dele com o Pochettino funcionava mais de recuperar a bola, o Fuentes recuperou muita bola, eu senti ele no meio de campo ganhando muitas bolas, mas eu ainda vou colocar um razoável para o Fuentes, tá? Eu acho que foi uma partida que se é nesse nível que o Fuentes jogar, tá de boa. Tá de boa. Só acho que o Fortaleza vai precisar trazer um lateral esquerdo com características mais defensivas. Hoje, por exemplo, ele subiu ao ataque. Ele tentou algumas jogadas. Só que o Fortaleza não tinha muita peça ofensiva na área. Então, eu acho que o Fuentes ainda vai precisar aprimorar. Eu acho que o jogo do Fuentes pode fluir melhor a depender do desenho do jogo. Mas o que eu gostei mais do Fuentes foi a personalidade dele dentro de campo.
Ele jogou muito mais concentrado, não foi aquele Fuentes que a gente viu diante do Maguari, e principalmente, né, no jogo que a gente viu no primeiro Clássico Rei, onde ele praticamente nem passava da linha do meio de campo, né? Só foi uma chegada. Então, vai ser razoável, porque eu considero que o Fuentes tem que entregar o que ele entregou hoje para cima, tá? Ainda vejo um jogador que tem mais potencial para crescimento, mas em termos de personalidade, eu gostei muito do Fuentes hoje. Bom, partindo para o meio de campo, né? Inicialmente com Sacha, Rodrigo e Pierre. Sacha, para mim, de novo, vou falar muito bem dele, mas eu vou colocar só um bem, tá, para ele. Eu acho que o Sacha foi, de novo, importante. Ele teve dificuldade em algumas jogadas, uma das jogadas do Ceará, ele até foi driblado com uma certa facilidade. Eu acho que o que vai pesar agora para o Carpini, eu acho que é muito importante agora o Carpini tentar encontrar uma peça que substitua o Sacha, porque o que eu acho que está acontecendo é o Ronald está se tornando reserva do Pierre, e eu acho que o Sacha ainda não tem esse substituto. E aí pode ser o Rian, mas embora tenha uma outra característica, um outro volante vai ter que aparecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Fortaleza, a partir, caso avance pelo Manauara, se for enfrentar a equipe do Castanhal ou a equipe do Nova Iguaçu, que é o jogo da quarta fase, né, da Copa do Brasil, aí vai começar a maratona do Fortaleza. O Fortaleza vai ter jogo meio de semana e final de semana, se for avançando até a final da Copa do Nordeste, até junho, tá? Até junho. Então vai ter jogo em cima de jogo, e o Sacha é um volante que precisa ter alguns alívios aí nessa sequência. O que até agora teve de pausa, né, um intervalo bom de alguns jogos, eu acho que o Sacha vai precisar aí ter um jogador surgindo para o substituir em alguns momentos. Na característica dele, não tem, né, da maneira como o Sacha se movimenta, mas é um jogador que ajuda bastante. Tal qual eu falo do Brits, assim, é um jogador que eu também sempre elogio muito, mas claro, quando vai mal, faço aqui as críticas e as notas negativas, mas gostei de novo da partida do Sacha. Diferentemente do jogo do Rodrigo, tá? O Rodrigo, para mim, foi ruim, tá? Ruim. Não vou colocar péssimo, não. Vou colocar ali o laranja para ele. Em alguns momentos ele lutou muito. Nesse ponto, o Rodrigo tem essa característica, mas ele deu uma entrada ali que foi amarelo, correu um certo risco em alguns momentos ali de tomar um segundo ainda no primeiro tempo. Só que ficou meio improdutivo quando o Fortaleza tomou o primeiro gol. Por isso que eu acho que o Carpini já poderia ter feito essa troca durante o primeiro tempo. Eu achei arriscado, por parte do Fortaleza, continuar com essa equipe até o final do primeiro tempo. Só não houve um dano porque o Ceará não ampliou esse placar. Mas se o Ceará tivesse feito o segundo gol ali, meu amigo, o Carpini estava no túmulo, assim, praticamente, porque eu acho que era para ter aberto mão ali de um dos volantes já no primeiro tempo. E o Rodrigo, já amarelado, né, em termos de criação, já não era essa peça. Ele é muito jogador do embate. Se é para fazer essa formação, para dinamitar o meio de campo do adversário, eu acho que o Rodrigo funciona. Agora, na hora que for precisar criar, que era o que o Fortaleza precisava depois do 1-0, o Rodrigo se tornou inútil. E aí eu acho que foi o futebol dele se tornou totalmente sem sentido ainda no primeiro tempo, né, quando o Fortaleza tomou o gol. Pierre voltou a jogar bem, tá? Vou também colocar um bem para o Pierre. Ainda acho que pode oferecer mais, mas hoje ele se movimentou melhor e conseguiu dar um dinamismo de passe mais rápido, tá? A bola chegava, ele conseguia já acelerar. Eu acho até que ele está aperfeiçoando mais esse jogo dele, tá? Eu vejo que o Pierre tem uma coisa que eu quero puxar a orelha do Pierre, essa questão, às vezes, os 3 clássicos o Pierre jogou pilhado. Os 3 clássicos. Hoje, ele deixou o braço, não foi uma cotovelada, mas deixou o braço ali no rosto do jogador do Ceará, e a depender do contexto, se fosse um ato mais rigoroso, ou poderia ter expulsado. Ele já poderia ter sido expulso. Acho que foi no primeiro clássico, ele estava bem nervoso. Então o Pierre tem que ter a cabeça no lugar. Mesma coisa que eu falei no caso do Brits, né? O Pierre não tem essa postura, às vezes, dentro de campo, com outras equipes, mas num jogo como esse, uma final, um clássico rei, não dá para perder a cabeça por conta de um desentendimento, não. Beleza, pilha lá, provoca e tal, mas eu acho que o Pierre, né? E aí, voltando de novo para ele, essa questão da bola, ele jogando, ele apresentou aquilo que a gente sabe que ele tem a qualidade, né? Que é saber distribuir o jogo muito bem. Pochettino. Olha, o Pochettino, de novo, não fazia um bom jogo, tá? Fazia um jogo ruim. E aí eu acho que tem muito a ver. Ele tem uma característica de jogo, né? Que
eu vi um comentário essa semana que fala assim, o Pochettino é um falso meia, né? Porque na prática ele não funciona bem como meia, funciona mais como um jogador de lado. Só que eu acho que o jogo do Pochettino melhorou depois que o Carpini colocou as duas peças mais ofensivas. Quando trouxe o Prior para jogar centralizado e o Vitinho do lado direito, quando abriu mão de um zagueiro e de um volante. E aí eu acho que o Pochettino passou a ser essa peça importante. A jogada que é do Luiz Fernando, o Pochettino tem uma participação inicial ali, né, no começo da jogada, em que ele consegue dar sequência à jogada. Então, no geral, eu vou colocar um bem para o Pochettino, porque apesar de eu não ter gostado do primeiro tempo dele, o segundo tempo eu acho que ele passa a chamar mais o jogo, a criar chance. No primeiro tempo ele teve uma boa chance, numa bola sobrada no chute do Mailton, né, que o Richard espalmou, e se a bola fosse em direção ao gol, teria sido um golaço. E foi a única coisa que o Pochettino conseguiu fazer, mas no segundo tempo eu acho que ele começou a aparecer mais, recuperou muitas bolas, conseguiu fazer algumas jogadas ofensivas. Eu só acho que para que o Fortaleza necessita e para o que ele é hoje no elenco, essa peça, o maior salário, ele vai precisar chamar a responsabilidade, que foi o que ele fez na hora da penalidade, né? Eu estava citando aqui, pro lado do Ceará, se o Vina se omitiu no lado alvinegro, o Pochettino não se omitiu. Foi lá, bateu o pênalti que deu o Campeonato Fortaleza, e obviamente aí vai ficar com esse bem. O Luiz Fernando, aí eu já vou colocar um jogo muito bem também para ele, tá? Eu acho que ele teve um jogo difícil, e eu acho que ele fez um jogo de muita luta, o Luiz Fernando. Foi ele que fez o gol, a bola que desviou ali no Luizão Otávio, né? Mas eu acho que prejudica muito o futebol dele, jogando como homem referência. Muito, muito, muito. Ele se desdobrou em campo demais. E outro jogador também que tem que chamar a atenção também por essa questão do temperamento. Às vezes o Luiz Fernando, e aí é além do Clássico Rei, tá? Eu tinha visto também isso contra o Maguari, o Luiz Fernando simplesmente muito irritado para lances assim, que não é para se irritar tanto, tá? Beleza, uma reclamação ali, outra, mas não a ponto de perder a cabeça. E o Luiz Fernando teve um momento ali que foi até com o Vina, né? Ele se desentendeu, teve um bate-boca ali. Mas o Luiz Fernando é um bom jogador, muito bom jogador. É um jogador que eu acho que o Fortaleza tem tudo a crescer. Agora, eu acho que ele tem que jogar com um homem referência na área, que no caso aí agora tá chegando o Meritelo. Vamos ver se vai funcionar bem aí ele como dupla, ou no caso até pensando no Vitinho aí, formando um trio, né, pro Carpini. Bom, então o time titular avaliado do banco, né? Entraram inicialmente já no intervalo Prior e Vitinho. Mudaram o jogo aí. Esse aí foram jogadores que modificaram. Para mim, o Vitinho muito bem, tá? Muito bem, o Vitinho. O Vitinho tem uma qualidade. No último jogo, né? Inclusive. O Vitinho tem uma qualidade que eu considero valiosíssima para o que o Carpini vai necessitar. O que é que eu acho que o Carpini olha para o Vitinho, o que é que ele talvez não observa, assim, que dá uma segurança para ele. O Vitinho talvez na recomposição não colabore tanto. Mas hoje ele ganhou muitos duelos. Teve muita bola que ele recuperou para gerar esse contra-ataque. E a facilidade que, quando ele recebe a bola, o toque de bola do Vitinho é muito consciente, sabe? Teve muita jogada que ele recebeu ali na entrada da área, em que ele fez uma boa inversão. É um jogador que, para mim, hoje, tem que ser trabalhado como titular para a Série B. Assim, eu não consigo ver hoje. Tá chegando o Wellington, tem um Paulo Baia e tal, mas o Vitinho hoje tem uma desenvoltura dentro de campo que o credencia nesse exato momento para ser um titular. Já olhando para o jogo do Manauara, não pode abrir mão de ter o Vitinho como titular. Tá? Vai ter os nossos contratados, mas o Vitinho, para mim, precisa ser titular para esse jogo. A não ser que o Carpini só pense nele como uma peça de segundo tempo. O Priol foi outro que entrou bem, tá? Não vai ser um verde tão forte, mas entrou bem. Eu já tinha falado várias vezes, né? Muita gente até diz assim, pô, o Minhoca sempre fala bem do Priol, mas eu já critiquei o Priol, já dei nota baixa pro Priol até mesmo esse ano, mas vai ganhar um bem porque a dinâmica dele é diferente, pô. Teve uma jogada que até foi um bola que saiu pro lateral, mas ele estava sozinho, cercado no meio de 3 jogadores do Ceará, ele quase ganhou a jogada ali, pegou a bola, partiu para frente. Quando você olha com o Pochettino tem uma característica, até porque o Pochettino não tem a mesma dinâmica, quando eu digo característico, que é que o Pochettino tem melhor do que o Priol? Um arremate de fora da área, né? Uma lucidez para fazer um cruzamento de mais qualidade do que o Priol, isso eu concordo. Mas o Priol é em termos de dinâmica, e o Fortaleza, para mim, precisa tentar apostar em jogadores com esse tipo. Então, eu acho que hoje o Priol é uma boa peça para vir do banco. E foi importante, pelo menos que nessa reta final do Campeonato Cearense, o Carpini entendeu que o Priol é uma peça
que é importante. E aí eu acho até que, nesse momento, esse desenho é melhor do que o Crispim, por exemplo, né? Então, antes era preferência ao Crispim, preferência dos jogadores, e o Priol agora está começando a ganhar mais oportunidades. Ronald. Ronald, gostei também, tá? O Pierre, que foi nesse momento, né, que o Pierre tinha deixado o braço, o Carpini entendeu na hora que o Pierre podia ser expulso, e o Ronald deu uma qualidade de passe muito boa. Fez uma inversão de bola totalmente errada ali. Vai ficar com o bem, tá? Mas eu gostei muito. Acho que o Ronald tem possibilidade, sim, de ser um reserva à altura do Pierre. Em alguns momentos, pode ser acionado mesmo ao longo do jogo, já que o Pierre, às vezes, não termina tão bem os jogos, está mais cansado. Mas gostei também da partida do Ronald. O Crispim vai muito por conta desse contexto, né? Mas não acho que ele fez diferença. Ele já entrou na reta final, basicamente para bater o pênalti. Bateu o pênalti muito importante, né? Porque foi o pênalti, o segundo pênalti ali do Fortaleza, depois do Gasal. E foi o pênalti que gerava uma certa tensão. O Crispim, ele é hoje um jogador que parte da torcida desconfia, e é muito pelo futebol dele mais abaixo do que ele tem apresentado. Mas é um torcedor do clube, fez a provocação e tudo mais, chamou a responsabilidade do pênalti. Eu acho que o momento que ele faz o gol do pênalti, e ele vibra ali naquele momento, que aí é logo na sequência que o Breno pega o pênalti e depois o Sacha faz, o Crispim vai... Vou colocar um razoável, tá? Porque é complicado, ele entrou na reta final, né? Mas fez o gol, né? Fez o gol, fez o gol de pênalti, pois é. Então vai um bem. A vai missão um dele foi cumprida, né? Porque na prática, no futebol, ele pouco acrescentou, né? Até porque quando ele entrou foi na hora da fumaça, né? Que, abrindo um parêntese aqui, que coisa... Cara, é uma coisa que... Nossa Senhora... O que tem sinalizador? É porque o pessoal quer fazer aquelas festas argentinas e sai... Não, cara, eu acho bizarro. Enfim. E o Crispim que dá sorte, né? Porque nos 2 anos que o Fortaleza perdeu o título, o Crispim não tava, né? Então é o 4º título dele, né? Tetracampeão. Dos jogadores dos elencos de Ceará e Fortaleza, o Richardson tinha 4, agora o Crispim igualou com ele 4 títulos dos jogadores atuais, né? Do elenco de Ceará e Fortaleza. Quando o Crispim não estava no elenco, o Fortaleza não foi campeão. Então, verdade. Tem que manter aí, pelo menos, deixa no banco aí, depois vira auxiliar, enfim. Bota como um amuleto. O amuleto do Fortaleza aí nas finais contra o Ceará. Bom, antes do melhor em campo, Thiago Carpini. Vai um bem para o Carpini, tá? Eu ainda acho que o Fortaleza pode mais em termos de produção, mesmo com as dificuldades. Mas se tem uma coisa que o Carpini conseguiu, de fato, ir em busca, né, desse título, foi quando ele veio na volta do intervalo com as 2 alterações. Eu cheguei a imaginar que ele pudesse abrir mão só de um desses jogadores. Que tipo, não, beleza, vou desfazer meu meio de campo, vou trazer um meio ofensivo, ou então, vou desfazer meu trio de zaga, não preciso mais ter 3 zagueiros. E ele fez as 2 coisas, e eu acho que foi o ponto que foi determinante para o Fortaleza melhorar no segundo tempo, encontrar o empate, mas eu ainda acho que vai precisar de mais, e a partir de agora é o trabalho dele que vai dizer que toda essa desconfiança que tem do torcedor e alguns momentos com o Carpini, determinadas escolhas, volta a falar a mesma coisa que eu falei para o Ceará e também que eu já tinha falado no pré-jogo lá da rádio. O momento agora é de fazer críticas quando o Fortaleza não se apresentar bem, quando o Fortaleza tiver problema com o Fortaleza. Obviamente, o Fortaleza não pode ser eliminado na Copa do Brasil, né? Assim, não pode isso acontecer, porque seria um prejuízo muito grande. Fazer as críticas pertinentes. Eu acho que fazer troca de treinador, principalmente com esse mercado de Série B, seria, na minha avaliação, hoje loucura, porque não vejo nenhum nome assim, de um patamar muito... Chegar a Fernando Diniz no Fortaleza, acho que ia ser um gasto desnecessário para trazer um treinador como o Diniz. Mas, de toda forma, eu vejo que o Carpini conseguiu entregar aquilo que era o máximo que pode para essa final. Eu acho que os outros jogos demonstraram que ele pode tentar fazer mais. Tem muito jogador que ele precisa encontrar aí, ver, dar mais espaço para o Rian, esse novo trio de ataque está chegando, as novas peças. Precisa contratar mais laterais. O Paulinho, que veio do Vasco, aí não é jogador mesmo para estar atuando como titular. Então tem que trazer mais um lateral direito, mais um lateral esquerdo, com características defensivas na minha avaliação, e aí fechar esse elenco para
para começar a Série B no dia 21, né? O jogo fora de casa diante do Botafogo de Ribeirão Preto. E o melhor em campo na final? Cara, o Breno acabou saindo como um herói, né? Por conta da defesa do pênalti, mas eu acho que em termos do jogo mesmo, eu gostei muito do Vitinho, gostei muito do Gasal. São os dois que eu mais gostei. Mas eu vou ficar com o Gasal, tá? Que o Gasal jogou bem desde o começo do jogo. Apesar de não ter conseguido evitar ali o corte do gol do Ceará. Mas ele tirou muita bola. Foi um zagueiro que me chamou muita atenção. E acho que também até pelo patamar, né? O Vitinho já entrega um bom futebol já há um bom tempo. O Gasal não. O Gasal eu esperava bem menos e conseguiu entregar. Me chamou muita atenção a boa partida do zagueiro do Fortaleza. Muito bem, o Gasal aí, de acordo com o Thiago Minhoca, melhor em campo. O Danilo também, né? O Danilo Vab também fala que o Gasal foi o melhor jogador das finais, não só desse jogo. E o melhor jogador do Fortaleza no campeonato? Dos que terminaram, o Mailton. Mas eu acho Ailton. que, no geral, foi o Bareiro, tá? Na soma do campeonato inteiro, o Bareiro estava sendo o principal jogador do Fortaleza. Eu acho que o Mailton teve uma queda de rendimento em um determinado momento. O Bareiro vinha numa crescente, né? Fortaleza perdeu o Bareiro no melhor momento. Muito bem, então é isso. Passando a régua, né? Fechamento aqui de mais uma live no 45 minutos.